dados e de tecnologia a partir do que você já viveu na carreira, né? Empresas mais tradicionais, empresas nativas, digitais. Como que você conduziu ou participou da seleção dessas pessoas? O que rola na seleção de pessoas para dados e tech? Tem um aspecto, Diego, que ele é interessante. Isso independe do segmento de atuação. No final do dia, as empresas querem buscar pessoas que resolvam dores de negócio. Simples assim, independentemente do ramo de atuação. Né? Então, eu trabalhei numa empresa de seguros, que é a Use. E tem grandes competidores. A gente quer vender lá o seguro de automóvel para aquela pessoa, que informação que eu preciso, que projetos que eu tenho que desenvolver, que ações eu tenho que desenvolver para que aquele cliente escolha uma empresa de seguros em detrimento de outra. Comunicação a mesma coisa, educação a mesma coisa. Então, o que a gente busca no final do dia é pessoas que, independentemente da sua trajetória, da sua formação, tenham visão de cliente. Né? Então, quando a gente faz um recorte, por exemplo, para pessoas que trabalham com dados, não pode ser o dado pelo dado. Né? Eu identifiquei ali um dado, com base nesse dado, eu falo, opa, eu vou tomar uma decisão que pode trazer um resultado que seja bom para a empresa e bom para o cliente. Então, no final do dia, é isso que a gente busca, alguém que resolva a dor relevante do nosso cliente. Como que se identifica isso, né? Num papo, numa entrevista, num teste técnico, como que você consegue separar o joio do trigo ali na hora de acertar a mão do candidato? Varia bastante, Diego. Eu acho que assim, quando a gente fala de conhecimento técnico, é claro que alguns testes eles são bem-vindos, né? E conhecimento técnico no geral, né? Então, vou dar um exemplo, até a gente pode fugir um pouquinho de dados aqui. Eu vou, sei lá, precisar contratar alguém que fale inglês. Em dado momento, ou da entrevista, ou vai ter que ter um teste, alguma coisa em inglês, para checar o quanto aquela pessoa conhece aquilo. No momento agora de pandemia, isso é interessante, porque, por exemplo, algumas empresas faziam testes e ficava ali uma espécie de bedel ou de fiscal numa sala de testes, percebendo lá se o candidato ou candidata não colava, não fazia alguma coisa. A distância agora, isso é impossível. O que eu acho interessante e tem um funcionamento bacana, ter claro o que você quer daquela pessoa. Esse é o primeiro ponto. Né? Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, enfim, de um anúncio de vaga que eu vi no site de empregos. Aquilo serve para aquela empresa, pode não servir para você. Né? Então, primeiro ponto, ter claro o que você quer daquela pessoa. Segundo ponto, a partir do momento que eu tenho claro, qual vai ser o fluxo de entrevistas? Entrevista é um negócio antigo pra caramba, né? Mas é atemporal, continua funcionando muito bem, desde que você faça uma boa entrevista. O que o RH vai avaliar? O que a área vai avaliar? Eu posso colocar clientes internos para avaliar, eu posso colocar mais de uma pessoa para discutir. E é um momento muito bacana porque ele é muito rico para o candidato também. Né? A gente está falando de um processo que é mútuo, a empresa quer escolher aquela pessoa, mas é fundamental que essa pessoa também escolha a empresa. Então, a minha visão é que uma entrevista bem estruturada, ela continua funcionando muito bem. Né? E o que eu chamo de uma entrevista muito estruturada, sem querer alongar aqui a resposta? É checar a trajetória daquela pessoa, quais projetos que de fato ela entregou e que resultado que tiveram. Né? Então, esse é um ponto que ajuda bastante. Quando é um candidato mais sênior, os mercados são pequenos, né? Então referência continua ajudando bastante. Né? Então, acho que quando você, de novo, aplica novos métodos a ferramentas que já funcionavam, essa fusão ela roda muito bem. Então, quando eu falo novos métodos, há maneiras diferentes de fazer uma entrevista, né? Mas a entrevista continua sendo, enfim, super antiga, mas continua sendo eficiente na minha visão. E é claro, aí com testes, dinâmicas, tudo bem-vindo, mas eu sou muito fã de entrevista. Lembra aí da sua trajetória, cara, pessoas que para tecnologia ou para dados mandaram super bem ou super mal, assim, numa entrevista, e que tipo de aprendizado a gente pode tirar disso, né? Porque no fim das contas as pessoas estão se capacitando, fazendo cursos, etc., olhando muito para a parte técnica. Sim. E daí tem a tal da entrevista que vai para vários caminhos que não necessariamente são técnicos, né? Você tem exemplo, assim, para ilustrar? Acontece. E dos dois lados, tá, Diego? Pessoas que foram bem na entrevista e quando começaram a sua carreira na empresa a coisa não rodou bem. E o inverso também, de candidatos que não foram tão bem na entrevista e, quando começaram a trabalhar ali, arrebentaram. Daí eu volto um pouco na questão anterior, né? A gente ter muita clareza do que a gente quer na entrevista e também considerar, gente, que tem um ser humano ali envolvido. Tem pessoas que vão ficar mais tensas na entrevista. Outro processo, até quando eu dei o exemplo, né, de pessoas que foram bem na entrevista, mas quando começaram não foram tão bem.
Tem um candidato que é bom de entrevista, mas tem a entrevista que foi mal feita, né? E aí é uma responsabilidade nossa, como contratante, de falar, pô, mas espera aí, a gente não foi claro na entrevista com aquela pessoa. Então, quando ela começa e vai mal, eu contratei ela para fazer determinada atividade, e quando ela chegou, ela está fazendo uma completamente distinta. Então, sempre são pontos de atenção. O que minimiza isso, né? Quando você faz entrevistas multidisciplinares, eu vou colocar diferentes pessoas para avaliar aquele mesmo candidato. A chance de risco diminui. Ela nunca é zerada. A gente está falando de um exercício que tem uma subjetividade em sua essência, né? Mas o que acontece num caso como esse? Putz, eu acho que o candidato foi muito bem nesses aspectos, mas foi mal naquele. Pô, Diego, o que você achou? E disso a gente toma ali uma conclusão. Então, um ponto que eu acho fundamental no processo seletivo é você ter um pouco dessa multiplicidade. Pessoas diferentes analisando a mesma pessoa, né? Isso é muito rico, porque na hora de discutir se o candidato segue ou não no processo seletivo, você tem ali multiplicidade de opinião, diversidade de opinião, e do lado do candidato também é muito rico, né? Porque ele está vendo diferentes pessoas que muitas vezes enxergam a empresa de forma diferente. E de falar, pô, peraí, eu estou vendo que essas pessoas estão super alinhadas e essa empresa deve ser muito bacana, ou não, eu estou vendo que, pô, uma pessoa fala uma coisa, a outra fala outra. Quer saber de uma coisa? Eu, como candidato, vou vazar desse processo seletivo, porque pode ser uma roubada. Eu acho que entrevista multidisciplinar é rico para todo mundo, para a empresa e para o candidato.